A gente tem falado aqui nos últimos dias, vem saindo um relatório aí que é talvez a melhor coisa que já se produziu no clube, que é o relatório sobre o Centrão. Né? Cara, tá muito legal. Eu dei uma olhada na live hoje que você fez à tarde e assim, a coisa ontem também você falou, né? Então assim, é importantíssimo. Aquilo ali é um trabalho fundamental. E é um estudo de caráter, vamos falar igual que a esquerda gosta, antigamente, com evidências e fatos e dados e tal. Cara, a gente tá fazendo uma correlação entre os dados envolvendo votação do Centrão. Então a gente teve que criar. O que seria uma votação do Centrão? Fez uma lista de deputados federais eleitos, o perfil eleitoral deles, foi fazendo a quebra por município, e aí foi conseguindo extrair os dados. E aí você faz uma correlação desses municípios com IDH, com renda, e você pode pegar criminalidade, você pode fazer todas as correlações que você tem dados disponíveis. Aí você consegue perceber os padrões. E aí eles criaram uma espécie de uma espécie de índice, né? Que é o índice Centrão. Bate de novo no microfone que saiu. Tá com mau contato. Voltou? Isso, voltou. Você cria uma espécie de índice, que é o índice de Centrão, que, pô, você consegue saber exatamente quanto, assim, quanto você aumentar de IDH, quanto isso gera em redução percentual de votação no Centrão. Porque é muito claro que o Centrão se alimenta necessariamente de pobreza, de falta de ordem, de controle territorial por parte do crime, porque isso é uma coisa bem interessante. Locais urbanos seguem a mesma dinâmica de locais rurais? Não. Mas onde você tem mais Centrão? Em especial em periferias com ocupação territorial dada pelo crime organizado. Que é uma espécie de... Se a URB, ela foge um pouco desse controle meio de caudilho, meio de coronel, na periferia comandada pelo crime, já não. Aí você consegue ter o cara se impondo ali. E aí eles fizeram inclusive um índice para favelas dominadas pelo tráfico, favelas dominadas pela milícia, e os padrões de votação, direita, esquerda, Centrão. Então isso vai ser um estudo que a gente vai soltando várias vezes, porque isso vai embasar uma série de coisas, assim, como fazer políticas para você desmontar a atuação do Centrão nesses locais, e como entender qual tipo de liderança política a gente tem que ter em determinadas regiões para poder invadir e furar isso. Porque tem uma coisa que a gente já percebeu. Você não precisa ir lá e tirar o político do Centrão. Se você tiver um desenvolvimento econômico, as pessoas vão mudando o padrão de voto delas. Né? Então você melhora o nível da vida das pessoas, as pessoas vão parando de votar no Centrão. Então o Centrão, assim, o Centrão tem uma coisa, ele precisa parasitar pessoas pobres. Sim, então, precisa de gente que precisa deles. Exatamente. Então, não é que o Centrão seja talvez um super vilão. Ele é um cara que ele encontra uma situação, vamos dizer, de necessidade de um município, um local, às vezes um bairro, e aí ele estabelece uma relação parasitária com aquelas pessoas e ele precisa manter aquilo durando. E aí ele sempre vai condicionar os investimentos públicos à manutenção do controle deles sobre esses locais. Então tem duas coisas a fazer. Quebrar o controle deles sobre esses locais. Ou dois, gerar desenvolvimento econômico, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? Só que para você fazer isso em escala, se você quiser quebrar o Centrão, você precisaria de um governo para isso. Então o que seria chegar num governo federal e pensar assim, o que eu devo fazer para quebrar as pernas do Centrão em escala? E eu acho que esse seria um ponto. Assim, se você pega um governo que foca em quebrar a perna desses caras, acabar com o mecanismo de funcionamento deles, aí a gente pode ter mudanças, vamos dizer, na qualidade da vida das pessoas em escala, em velocidade muito rápida. Porque o que está dando para perceber, isso conversando com a galera que está pesquisando, é que boa parte do investimento público, dos gastos públicos nos locais comandados pelo Centrão, eles têm um grau colossal de ineficácia, porque esse gasto é sempre transmutado em ações que beneficiem a manutenção desses caras. E esse talvez seja o grande sorvedor de dinheiro público invisível que ninguém vê, que não é corrupção, não é nada. E eu acho que isso aí é uma coisa pra gente trabalhar muito. E isso só tá acontecendo porque as pessoas entraram no clube, as pessoas investiram demais nisso. E a gente tá transformando isso em qualidade. Assim, tem muito mais gente que doa dinheiro pro Paulo Marçal e engana elas com aquele livro dele sobre marxismo cultural. Pior que é verdade, né? O nosso, assim, o dinheiro é todo reaproveitado pra fazer coisas como essa, né? E eu agradeço todo mundo que tá no clube e peço, vamos botar pelo menos, vamos botar pelo menos 6 hoje. 6 é um número legal. Pô, seria ótimo, né? E aí, te falar, vai ser tanto a revista Valete deste mês, quanto, e a gente tá fazendo uma promoção, essa aqui que avalia um ano de governo Lula.
que é lá de maravilha. janeiro. Que é legal, porque assim, já estamos falando de derrocada do governo Lula, essa revista trata disso. Inclusive em termos econômicos, essa revista já está prevendo os problemas que a gente está vivendo hoje. Então, entre no clube que ganha os dois. Uma coisa curiosa também desse estudo é que assim, ele vai servir para muitas outras coisas. Por exemplo, é que eu não tive tempo de olhar assim com calma, porque também estou atolado de trabalho, mas alguém me marcou no Twitter numa notícia compartilhada por uma jornalista, dessas jornalistas brasileiras, acho que da CNN, ela falando sobre, ainda reverberando o papo lá da lei do aborto lá e tal, né? Então, ela compartilhou uma notícia que a chamada acho que na Folha de São Paulo, um negócio assim, 40% das crianças que sofrem abuso de adultos e tal, são negras. E aí, eu sempre me irrita muito a racialização de dado social, né? Porque assim, a questão aí não é uma questão racial, é uma questão social. Essas crianças vivem em áreas de grande vulnerabilidade, né? E elas estão à mercê do padrasto abusador, do pai abusador, e tudo isso por quê? Porque você não tem uma estrutura de educação, você não tem uma estrutura de acolhimento de uma criança, você não tem praça para a criança brincar, você não tem um parque, você não tem nada. A criança fica confinada dentro de casa, ela fica perto daquele que abusa dela e tal. E esses lugares, obviamente, são habitados por o pardo brasileiro, que é o quê? Você vai para o Nordeste. O nordestino o nordestino das periferias do Nordeste é basicamente pardo. Né? Onde você encontra o branco nordestino, ele é o rico. Sim. O pobre nordestino é o pardo. Então, quer dizer, você vai para as regiões do Nordeste, naquelas regiões super violentas, porque tem mesmo, assim, não é querendo fazer regionalismo, mas isso está no mapa da violência. Sim. Né? Você vai subindo, assim, tem lugares lá que, assim, você tem 5% de solução de assassinatos por ano. Então, quer dizer, a pessoa mata outro lá e ninguém fica sabendo. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Então, são regiões de alta vulnerabilidade para as pessoas mais pobres. E é óbvio que as pessoas mais pobres, em sendo as pessoas pardas, negras e tal, elas vão sofrer com essa vulnerabilidade. Então, o problema não é exatamente racial, né? Ou étnico, sei lá, ou da cor da pessoa, mas porque ela vive num espaço de vulnerabilidade. Aí, quando você vai olhar o relatório, né, quem é que domina essa área, quem é que governa nesse lugar, é o tal do Centrão. Sim. Então, quer dizer, as pessoas não fazem, vocês não vão encontrar isso em nenhum lugar. Já poderiam ter feito isso há muito tempo. Há muito tempo, mas por quê? Porque todo mundo, né, a imprensa e mesmo na política, o Centrão, ele virou o normal. Né? Ele foi normalizado a ponto de ninguém se preocupa com ele. Ninguém sabe o que ele faz e se o que ele faz é bom e qual é o prejuízo que ele traz para a política brasileira e para a estrutura social brasileira. Então, quer dizer, esse relatório vai mostrar isso. Sim. Assim, esses caras governam em lugares de alta vulnerabilidade e eles parasitam essa vulnerabilidade e tiram dela o seu capital político. Isso. Caramba, esse negócio assim, esse negócio é a política brasileira. Na verdade, assim, materialmente, a política, existe uma política de discussões que às vezes não dá em nada. Às vezes você pega uma Carla Zambelli, ela vai passar o mandato dela inteiro sem aprovar nada, faz parte de várias discussões idiotas. Então o mandato dela não é material, é um mandato de barulho. E você tem o cara do Centrão que ele fica controlando máquinas orçamentárias nesses municípios. E esses caras vão gastando mal o dinheiro, só que ele gera uma relação parasitária com essas comunidades como se ele estivesse fazendo benfeitoria por elas. Só que são sempre benfeitorias, por exemplo, você citou o Nordeste. No interior, o cara passar com um caminhão-pipa, e esse caminhão-pipa abastece uns sítios e tal, e a galera fica sempre esperando ele trazer de novo o caminhão-pipa. E eles são gratos porque ele traz um caminhão-pipa. Ele não fez uma cisterna, ele não fez um poço, ele não fez uma política de cavar os poços, nada. Ele tem o controle do caminhão-pipa para que as pessoas entrem em contato com o cara dele, que vai levar um caminhão de água. E ele fica rodando essa operação de caminhão. Isso é ultra comum no interior do Nordeste. Aí você tem a política de fazer praças e quadras nas periferias. Por exemplo, o Milton Leite aqui na Zona Sul de São Paulo, ele fica fazendo quadras de futebol, e inaugura e faz churrasco, e a galera vai se sentindo grata a ele. É a região, esse extremo sul daqui de São Paulo, é a região mais perigosa de São Paulo.
Mas as pessoas não juntam. O cara é presidente da Câmara dos Vereadores. E as pessoas continuam tendo problemas, assim, dos mais arcaicos. Mas pelo menos ele fez uma quadra de futebol pra elas. Então, pô, agora tá uma quadra de futebol. Né? Agora a coisa melhorou. E não... Né? O ponto é, se as pessoas saem do estado de pobreza, se as pessoas começam a se informar mais, eles trocam muito rápido o cara do Centrão. Sim. Muito rápido. Se a pessoa sente assim, ó, eu tô tirando minha renda, eu não tô dependendo desse cara pra nada, eu posso votar de acordo com os meus princípios. E ele sai de um cara do Centrão que ele caia, sei lá, num candidato da bancada evangélica, um passo acima, sabe? É meio Centrão, mas já tá mudando, já ele votou num cara ideológico ali. Ele deu uma escalada, que é uma escalada meio que de consciência. De independência, de independência disso, né? Então, caramba, a gente vive um troço ultra arcaico, né? E que é, como você falou, a política brasileira. Então, voltando ao relatório, assim, eu considero isso aí absolutamente fundamental, né? Para a gente entender o Brasil, para a gente entender o país, entender como funciona. Isso vai dar para a gente também subsídio, material e coisas para a gente pensar em como mudar isso. Uhum. Né? Um plano de ação. Como é que se monta um plano de ação em cima dessa constatação acachapante, né? Então, quer dizer, como é que muda isso, né? Porque o fato é que precisa mudar. O fato é que o Brasil precisa se tornar um país melhor, né? E ele não vai se tornar um país melhor enquanto a gente viver esse tipo de prisão das pessoas mais pobres e a maioria da população. Então, quer dizer, as pessoas falam, né? Eu falo, por exemplo, os alunos da escola lá que eu dou aula, falo, gente, vocês não entendem que assim, as coisas estão todas mais ou menos organizadas para que dê errado para vocês. É exatamente isso. Sim, assim, tá tudo mais ou menos colocado. Vocês não percebem que vocês estão numa escola pública numa periferia de Guarulhos. Assim, vocês nem percebem isso. A probabilidade de dar tudo errado para vocês não é baixa. E aí o que vai acontecer? Vocês acham que as pessoas estão se importando? Não, elas não estão se importando. O que vai acontecer? Elas vão, na hora que der errado, botar vocês num índice qualquer lá e acabou. Uhum. E colocar lá de novo. Vai sair uma matéria num jornal, o jornalista vai compartilhar, a imprensa vai falar, olha, mais pessoas negras são assaltadas. E ficam criando essas estatísticas bizarras que não levam a lugar algum. Você ficar racializando ou fazendo essas distinções de gênero e de não sei o quê. Não, porque é o país que mais mata transexuais. Gente, pelo amor de Deus, o Brasil é um país que mais mata tudo. Assim, meu Deus, assim, que sentido faz você ficar identitarizando estatísticas de violência num país que é ultra violento? Não faz nenhum sentido. Para você resolver o problema da violência, tem que resolver o problema da violência como um todo. Uhum. Se você diminuir o número de assassinatos no geral, fatalmente você vai diminuir o número de assassinatos de negros, de mulheres, de LGBT e todo mundo. Né? Então não é uma coisa direcionada. Se resolve no geral, você vai resolver majoritariamente, inclusive, a questão racial. Porque são as maiores vítimas. E, exatamente. Assim, na verdade, se você resolve direito, você resolve, inclusive o outro, que é do encarceramento em massa de jovens negros. Sim, se você criar um espaço de lei e ordem, aquele cara não vai cometer o crime e não irá pra cadeia. Porque o objetivo de você ter lei e ordem é que o cometimento do crime também pare. Não é só você ficar, estou perdendo em massa porque você quer permanentemente perder. Não, a ideia é que você acabe com... Exatamente. Não, quando você vê... É como se fosse assim, uma fábrica de... Não, vai continuar assim, o cara vai continuar com o mesmo estímulo pra assaltar, pra assassinar. Não, a ideia é, se você melhora a efetividade, o cara não vai tomar uma decisão estúpida, não, uma decisão economicamente estúpida de entrar pro crime. 70% dos jovens que vão pro crime, ou que, né, a questão da maconha, lá são presos com maconha e tal, 70% é jovem que saiu da escola. Uhum. Então, quer dizer, e aí? Não tem ninguém pensando no ensino básico? E não é pensar como eles pensam, né? Não, vamos criar uma maneira, vamos dar uma bolsa pro moleque ficar na escola. Não é isso, né? Você mudar o estímulo. Você fazer com que ele entenda que a escola é um lugar de instrução e que ele seja instruído de fato na escola. E que a escola seja um ambiente de conscientização, de educação ao longo do tempo.